Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e estamos recebendo hoje um tubarão no nosso tanque. Hoje eu vou receber aqui o Sérgio Zimmermann. Ele é investidor do Shark Tank Brasil, é fundador da Petz e presidente do conselho do grupo Petz Cobasi, o maior player do varejo brasileiro de produtos e serviços para bichos de estimação e a maior rede em número de lojas. Essa história começa com apenas uma unidade lá na Marginal Tietê, em São Paulo. Fica por aqui que daqui a pouquinho o Sérgio Zimmermann, esse tubarão, vai chegar por aqui para contar toda essa história para você. Sérgio Zimmermann é fundador da Petz e atual presidente do conselho do grupo Petz Cobasi, um dos maiores e mais relevantes grupos do varejo pet do Brasil. Empreendedor desde jovem e administrador de formação, ele criou a empresa em 2002 e liderou sua transformação de uma operação regional e um ecossistema nacional integrado de produtos, serviços e canais digitais. À frente da companhia, ele conduziu ciclos consistentes de crescimento, profissionalização da gestão, expansão logística e consolidação do modelo Omnichannel. Zimmermann atualmente é um dos jurados e investidores do reality Shark Tank Brasil. Sérgio Zimmermann, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Ô Leandro, a honra é toda minha. Prazer poder compartilhar a história aqui e trocar algumas ideias sobre minha carreira e sobre a companhia. Que legal. Sérgio, eu sempre faço questão de receber os nossos convidados, aí eu faço essa apresentação, conto um pouquinho ali do seu currículo, e quando tem uma formação em administração, eu chamo atenção para ela. E eu queria começar, lógico, aqui a gente está falando do Café com a ADM, né? Então, que é o podcast do administradores.com. Então, eu queria que você comentasse aqui logo de início assim, qual que foi a importância da administração na construção do seu sucesso. A administração é fundamental, é o alicerce para você fazer uma boa gestão. Existe uma diferença entre o empreendedorismo e a gestão, né, e o gestor. Eu até aprendi num MBA que eu fiz uma historinha interessante, que o empreendedor é aquele que gosta de fazer filho. E o gestor é quem cria. Né? Essa eu não tinha ouvido ainda. O administrador é quem cria o filho. E criar dá trabalho, tem as fases, tal, tem rotinas, tem processos. E tem empreendedor que adora empreender, mas não tem paciência para administrar. E eu sempre tive no início da minha vida profissional, eu tinha uma queda muito mais forte por empreender do que por fazer gestão. Mas especialmente com a entrada do fundo Argo-Pincos em 2013, que aí eu fui para um cargo de CEO e com uma empresa totalmente profissionalizada, aí eu desenvolvi bastante a questão da importância dessa gestão geral e não só a questão do empreendedorismo. Então eu procurei reunir uma questão de empreendedorismo que já vinha desde criança comigo, com diversas iniciativas, com um posterior aprendizado de gestão. Tanto é que eu fiz, inclusive, a faculdade depois dos 34 anos de idade, que eu fiz a formação, depois eu fiz a pós, então eu fiz uma idade muito boa, onde eu já tinha experiência prática, fui procurar o conhecimento acadêmico e amei o curso de administração. Sou apaixonado por administração, porque eu acho um dos cursos mais completos que a academia oferece, porque é um curso que te oferece uma visão holística sobre tudo, sobre um monte de coisa. Aliás, a administração, para mim, deveria ser matéria em vários outros cursos de formação, porque o engenheiro, o advogado, o dentista, seria bom ter algumas noções básicas de administração e empreendedorismo para a sua área. Com certeza, eu concordo totalmente com essa sua afirmação e também assim, é por isso que a gente existe aqui, nós do administradores.com, que é assim, a gente viu desde o começo que a administração era essencial em toda e qualquer área, né? Isso foi uma observação minha ainda nos tempos de faculdade. Eu disse, bom, esse conhecimento ele não pode ficar restrito apenas a quem faz a administração, né? Se ele é tão necessário para advogados, para médicos, enfim, para todo mundo que acaba tendo que administrar, né, um negócio.
E então vamos deixar esse conhecimento aí disponível para todo mundo, com certeza. Concordo demais, Sérgio. E Sérgio, mas me conta um pouquinho, você começou a vida, né, como empreendedor e você também era até, né, fazia ali uns freelas ali como palhaço, tudo. Queria que você comentasse aqui com a gente como é que foi esse começo e por que você deu essa guinada aí para o segmento de pet shops. Eu comecei aos 18 anos, fruto de um acaso, com um Fusca roubado e um cheque de seguro na mão, uma namorada que fazia animação de festas como palhaça. Eu, aos 18 anos, não estava sem perspectiva de um emprego, e ao invés de repor o Fusca, eu usei o cheque de seguro para fazer uma fantasia para ela, uma fantasia para mim, o resto do dinheiro foi para anúncio no jornal, e a gente começou a fazer animação de festas infantis a domicílio. Eu era o palhaço Salsicha, ela a palhaça Estrelinha. E aí, depois, o empreendedorismo começou a se manifestar. Eu comecei a perceber que, ao invés de eu fazer festas diretamente, seria mais escalável se eu contratasse pessoas para fazer festa e administrasse o negócio. Depois eu percebi que dava para fazer um buffet infantil, com barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão doce. Então, cheguei a fazer mais de 4.000 festas. E deu certo, deu muito certo o negócio. É que depois eu casei aos 22 anos, eu fiquei 4 anos, fizemos mais de 4.000 festas, mas eu comecei a ir um pouco mais para o comércio, sobretudo para atividades de adega, que logo depois virou um mini mercado. E esse mini mercado, em 1991, virou um atacado de alimentos, depois um atacado de alimentos de perfumaria, que em 10 anos cresceu bastante. Teve 600 funcionários, 300 vendedores, e aí no final de 2001, início de 2002, eu tive o que eu optei por chamar como o maior privilégio de um empresário, que foi ter quebrado. E é evidente que isso causa estranheza quando a gente fala que quebrar é um privilégio, mas eu resolvi falar que é um privilégio porque eu escolhi que quebrar foi bom para o aprendizado. É claro que no aspecto material, no aspecto jurídico, quebrar é muito ruim. Mas se você foca no aprendizado que isso gera, pode ser muito bom. E aí eu tinha um ponto na Marginal Tietê, que eu precisava recomeçar a vida, e considerei fazer algumas coisas lá, como uma grande, mega loja de perfumaria, era um espaço grande, mais de 2.000 metros quadrados de área de venda. Depois pensei numa mega loja de brinquedos, fui desaconselhado. E aí me falaram por que não uma pet shop, e eu achava que não tinha cabimento, porque pet shop, no meu entendimento, tinha 200, 300 metros quadrados, eu achava o espaço grande demais, mas o meu cunhado, que fazia shampoo para cachorro, literalmente no quintal da casa dele, falou que o segmento era bom, que eu devia pesquisar melhor. Eu chamei o gerente da Pedigree, que perguntou se eu conhecia a Cobase, eu falei que eu nunca tinha ouvido falar da Cobase. Ele me deu o endereço. À época, a Cobase tinha 3 lojas na cidade de São Paulo. Quando eu conheci essas 3 lojas maravilhosas, enormes, que ficava no CEAGESP, no CEASA, uma outra na Giovanni Gronchi, no Morumbi, e outra no Walmart de Osasco. Quando eu vi o tamanho dessas lojas, atendendo a zona oeste e sul de São Paulo, ficou muito claro para mim que se cabiam 3 lojas daquele tamanho na zona oeste e sul, por que não caber uma loja para atender a zona leste e norte, que era exatamente a localização da loja da Ponte da Vila Guilherme. Só que quando eu visitei essa loja da Cobase, que hoje se chama Cobase Vila Lobos, eu falei, não sei nem por onde começar, é um segmento novo para mim, eu estou egresso de uma falência, praticamente sem capital aqui para recomeçar, seria melhor eu pegar um atalho, de repente ser diretor de uma filial deles, ou abrir uma franquia, ter qualquer tipo de parceria com quem já conhece. Mas ao conversar com o gerente dessa loja, ele falou que os donos não atendiam esse tipo de interessado. E aí não me restou outra alternativa a não ser aprender. E aí eu passei a visitar essa loja aí vários dias para entender o comportamento do consumidor. E assim nasceu, no dia 17 de agosto de 2002, a Pet Center Marginal, lá na Ponte da Vila Guilherme. E nasceu com um único objetivo: sustentar minha família, que na ocasião com 4 filhos. Então eu precisava
continuar trabalhando e precisava de uma loja que desse certo para poder pagar as contas de casa. Cara, impressionante. Ô Sérgio, então assim, a gente está falando, né, de um tempo, 2002, nasce ali como Pet Center Marginal, mas lá em 2013, acredito, né, que vem a entrada do fundo, a mudança do nome, né, para Pets. Aí eu queria que você comentasse assim, como é que foi assim, essa virada de chave, né, mais de 10 anos depois, e o que você percebeu que era necessário, para conduzir toda essa mudança, para expandir ainda mais o seu negócio? No final de 2013 entrou o fundo Warburg Pincus, um fundo de private equity americano. Eu tive conversa com mais de 15 fundos, escolhi o Warburg Pincus para ser parceiro da companhia, vendi 50% mais uma ação, ou seja, entreguei o controle da empresa para o fundo, virei executivo no cargo de CEO e passei a ter metade da companhia. E isso eu fiz por 3 razões centrais: para ter musculatura financeira, para melhorar a governança e para profissionalizar a companhia. À época eu já tinha montado 27 lojas sem o fundo. Só que aí eu já percebi que a empresa começou a ficar grande, complexa, e eu não quis repetir o erro da atividade anterior, que foi ter crescido muito, não ter feito parcerias, não ter me preparado bem e no fim ter tido o episódio da falência. Então, dessa feita, eu queria mudar a história, tendo uma participação menor, mas tendo um sócio que ajudasse a dar musculatura para o negócio. Eu não poderia ter escolhido um fundo melhor, foi excelente o período de convivência. O fundo entrou no final de 2013, ficou até 2020, na ocasião que a empresa fez o IPO. O IPO aconteceu muito em função da necessidade de saída do investimento do próprio fundo. Eu praticamente mantive a participação acionária que eu tinha. E foi um período de extremo crescimento, com muita profissionalização, muita governança, muito aprendizado, e quando a gente foi abrir capital, eu estava bastante bem preparado para essa abertura de capital, que aconteceu em setembro de 2020. Legal. E junto com essa expansão, Sérgio, assim, a gente observa que vocês apostaram muito numa tendência que já era forte na época, que era a omnicanalidade. Quase que não sai aqui a palavra. Omnicanalidade. Aí eu queria que você comentasse para a gente, né, quando que vocês despertaram para a necessidade, né, de atender o consumidor, assim, observar que o consumidor está em diversos canais, mapear essa jornada, né, e realizar as vendas de maneira assertiva. Eu queria que você comentasse um pouco da importância disso, né, que vocês anteciparam praticamente um movimento que acabou se tornando uma grande tendência, né, para o mercado como um todo. Leandro, se você me permitir uma pequena correção na afirmação, em 2015, que quando foi o período que nós começamos a encaminhar os estudos de omnicanalidade, a bem da verdade, você não tinha ainda isso de maneira intensa acontecendo pelo mundo, muito menos no Brasil. Até um pouco pelo contrário, o que você tinha eram empresas físicas e empresas online, sem se conversarem. Uhum. Eu lembro que, inclusive, na ocasião, quando a gente começou a ver que essas empresas online no segmento pet ao redor do mundo estavam crescendo, no Brasil era insignificante, era traço, não tinha importância nenhuma ainda em empresa online aqui. Mas tudo que acontece lá fora a gente vê como uma antecipação do que pode acontecer aqui dentro. Eu me preocupei em querer ingressar no mercado online. E quando eu procurei os especialistas, o que me foi dito? Que precisaria abrir uma outra empresa no sentido da gestão. Você precisaria ter um CEO diferente, um depósito diferente, uma equipe diferente, porque o pensamento de quem toca a loja física não servia para quem toca online, que são outras métricas de gestão, era uma outra coisa. Quando a gente fez as contas, eu vi que a conta não fechava, aliás, a expressão que eu uso muito no Shark Tank. Mas eu falei, a conta não está fechando aqui, o negócio físico é rentável, eu vou pular para um negócio digital que não vai ser rentável pelos custos que estavam implícitos lá. E aí eu chamei um diretor nosso de logística,
que cuidava já do supply, enfim, ele nunca tinha trabalhado com digital, mas eu dei esse desafio para ele, se ele não topava montar a nossa parte de vendas digitais baseado nas lojas físicas, para que a gente não precisasse expedir a partir de centros de distribuição, e sim a partir de lojas, para estar mais perto da casa do consumidor e, portanto, deixar um frete mais acessível. E ele topou o desafio foi gigante, porque tinha que arrumar um monte de processos nas lojas físicas. E para você ter uma ideia, Leandro, essa conversa começou em 2015, assim, alguns meses depois, a Amazon anunciou a compra da Whole Foods nos Estados Unidos, e aí sim começaram a falar dessa tendência do online misturar com físico, aí surgiu a palavra omnicanalidade, etc, etc. E aí eu fiquei feliz, que eu falei, acho que o que foi intuído aqui começou a reverberar em outras empresas, né, a necessidade de fazer junto o físico com o online. Muito bem, só que era muito complexo fazer bem feito isso. A gente começou os estudos em 2015, só concluiu os estudos em 2018, quando a gente fez o primeiro piloto de omnicanalidade. Em 2019 foi quando a gente concluiu o rollout das lojas para estarem aptas a operar pela omnicanalidade. Naquele ano de 2019, as vendas digitais representaram aproximadamente 7% das vendas da Pets. Só que aí o que aconteceu em 2020? A pandemia. E a gente estava, por coincidência, óbvio, quem ia prever a pandemia, mas a gente estava absolutamente pronto para operar de forma omnicanal, que foi uma vantagem competitiva gigante. Foi inclusive o que nos permitiu dar uma acelerada e assumir a liderança do mercado pet naquele ano, porque as vendas digitais saltaram para 25%. E a gente esperava que depois da pandemia a gente fosse ter um recuo das vendas digitais, mas aconteceu o contrário, foi crescendo trimestre a trimestre. Hoje a venda digital, se a gente considerar a bandeira Pets, é cerca de 43%. Nossa. Quando a gente considera, já falando em fusão com a base Pets, é acima de 40% para as duas marcas. Então, veja que isso se tornou uma coisa muito importante, e talvez o que você não saiba, Leandro, mas eu vou compartilhar aqui com quem está nos assistindo, é que tanto o que a Pets quanto o que a Cobasi fizeram isoladamente e agora estão fazendo em conjunto é um benchmark para o varejo pet mundial. O mercado americano é 10 vezes maior que o mercado brasileiro, e eu vou te falar que não existe uma Pets ou uma Cobasi lá, no sentido, não do faturamento, porque como eles são maiores, eles têm mais faturamento, mas no sentido de ser uma única empresa a integrar da forma como a gente integra físico, online e serviços. Você tem empresas gigantes de online, empresas gigantes de físico, mas você não tem uma grande empresa fazendo isso de forma integrada. E mais ainda, a gente é uma referência de omnicanalidade no mundo, em qualquer tipo de varejo. Veja que mais de 40% das vendas são digitais, das quais mais de 90% são expedidas por uma loja. Então a gente está naquele caso de omnicanalidade perfeita. A gente entrega mais da metade de tudo que a gente entrega em até 2 horas na casa do consumidor. Isso eu posso atestar como consumidor aqui da Pets também, exatamente isso. Então. Só que esse é um nível de serviço espetacular, né? E obviamente, talvez quem esteja em São Paulo seja mais acostumado a isso por conta das grandes plataformas, mas eu digo que onde a gente está presente praticamente no Brasil inteiro, né, especialmente nas capitais. Uma entrega em Manaus, que o manauara demorava 10 dias, às vezes, 15 dias para receber uma encomenda, hoje ele recebe em 2 horas. A gente revolucionou o Brasil afora o jeito de comprar produtos pet em termos de preço, que a gente entrou com preços muito competitivos, e em termos de tempo de entrega. E tudo isso com um custo menor, porque a gente só tem esse custo do last mile da loja para a casa do cliente.
Muito bom. Olha só, pessoal, estamos tendo aqui, além de saber toda a história aqui dessa empresa fantástica aqui contada pelo seu fundador, estamos tendo aqui uma verdadeira aula de gestão, cara. Isso aqui vale por um MBA, com certeza. E, ô Sérgio, me diz uma coisa, cara. Quando a gente fala em pet shop, a gente ainda associa tanto ao varejo, a questão dos produtos segmentados ali para os bichos de estimação, mas a gente sabe que existe também um motor de fidelização nesse segmento, que são os serviços, né? Banho, tosa, até mesmo a parte veterinária. Como é que é isso dentro do universo aqui da Pets e Cobase? Como é que vocês encaram, né, essa parte de serviço ali para o animal de estimação? Leandro, aqui assim, um tema que isso é super importante, isso faz parte do ecossistema. Nossa preocupação é o tutor, nossa preocupação é a relação que o tutor tem com o seu pet, e o pet não só se alimenta, ele não só precisa de brinquedo, ele não só precisa de um petisco, ou de uma roupinha, ou de uma guia, de uma coleira. O pet também, ele precisa tomar vacina, ele também fica doente, ele também precisa de cuidados higiênicos. Então a gente entende que a empresa precisa estar muito próxima do cliente para estar sempre oferecendo tudo isso. Então, tanto a marca Pets quanto a marca Cobase oferecem os serviços tanto na parte de banho e tosa e outros serviços de higiene e estética, assim como os serviços veterinários. São mais de 14 hospitais que nós temos com a marca Seres, né? A marca Seres é a marca da Pets, que será a marca do grupo, na verdade, do grupo Pets Cobase, a marca veterinária do grupo. Então, hospitais, clínicas, consultórios, plano de saúde que nós temos. Então, tudo isso aí tem um grande ecossistema. E por que é importante isso? Porque o consumidor gosta de consumir o que for possível num lugar só, é mais prático para a vida dele, né? Então a gente procura cuidar da higiene, cuidar da saúde e providenciar os alimentos e os petiscos, os afagos que o tutor quer dar para o seu pet. Legal. E só por curiosidade, se você pode falar qual que é a participação, né, desses serviços dentro do negócio como um todo? É uma participação ainda muito pequena, por uma razão muito clara. Isso aconteceu tanto na história da Pets quanto na história da Cobase. A gente tinha o desafio de estruturar toda essa omnicanalidade e de focar bem em toda essa parte de tecnologia, aplicativa, etc, etc. Então o Canhão ficou muito focado nessa parte mais hard do negócio, que era essa competição de varejo propriamente dito. Agora a gente, com a fusão anunciada, os consumidores, os tutores podem esperar que nos próximos trimestres a companhia vai ter um olhar muito forte de intensificar a penetração tanto da parte de higiene como, sobretudo, na parte veterinária, que a gente acredita bastante em aprofundar o relacionamento com os nossos tutores através de serviços e através de planos de saúde, através de coisas que façam sentido e que, sobretudo, e aqui já colocando o tema plano de saúde, a gente tem que cobrar isso de uma forma responsável, tem que cobrar uma mensalidade que faça sentido para a conta fechar, porque senão a gente só fica naquela situação que está vendendo um plano de saúde, mas o dia que o tutor precisar usar, talvez ele descubra que o plano não atende o que ele esperava. Legal, muito bem. Ô Sérgio, agora eu queria entrar nesse tema aqui da fusão e comentar até que você falou aqui no começo, que no começo lá da Pets você foi até a Cobase, procurou ali a ajuda deles, a orientação, talvez uma franquia ali da Cobase e não teve, né, esse atendimento. Eu queria que você comentasse aqui como é que foi esse processo, né, de aproximação com a Cobase. Acho que o principal competidor, né, como é que vem essa lógica da união. Se eu vou me unir com o meu principal competidor, quando que nasceu isso, se foi fácil essa conversa, essa aproximação. Se você pudesse contar aí, né, enfim,
segredos aqui dos bastidores aqui para nossa audiência, cara, seria demais, hein? Em relação ao ano de 2002, quando eu não fui atendido, e eu não estou falando isso agora por causa da fusão, porque eu sempre falei isso, eu vi com muita naturalidade. Hoje, talvez, se alguém entrar numa loja da Pets falando a mesma coisa, também não vai ser atendido, porque de fato a gente não atende, a gente não tem sistema de franquia, na época eles não tinham, e isso faz parte. Então, isso não deixou nenhum tipo de ressentimento, pô, não fui atendido, nada disso. Eu tive desde aquela ocasião, sempre tive muita tranquilidade de entender que isso fazia parte, né, não ser atendido. É que isso involuntariamente gerou uma oportunidade, então, para que eu aprendesse e fizesse por conta. Mas a gente teve algumas conversas, já alguns anos atrás, mesmo na ocasião do IPO, mas a gente ainda não estava... As respectivas empresas, lideranças de ambos os lados ainda não estavam com a maturidade necessária para enxergar os benefícios de uma fusão. O mercado ele se transforma rápido e, especialmente depois da pandemia, Leandro, houve uma grande transformação de mercado, onde a gente começou a perceber que o grande competidor não é a Cobasi para Pets ou a Pets para Cobasi. Que, na verdade, quem representa uma grande ameaça é esse avanço do marketplace, é o avanço do cross-border chinês, é o avanço dessas plataformas que, às vezes, estão mantendo lá sellers que vendem produtos piratas, falsificados, às vezes um produto sem nota. Tudo isso aí começou a tornar muito mais desafiador a concorrência. Então, a gente percebeu que os nossos custos são elevados para operar as respectivas empresas de forma individual e que o caminho mais inteligente seria a gente fazer essa fusão para ter uma redução de custos para poder ser mais competitivo em preços e, portanto, enfrentar esses gigantes, seja os super apps ou seja esses grandes marketplaces, a gente enfrentá-los com mais musculatura. Né? E não adianta você quer enfrentar alguém com mais musculatura em termos de concorrência de preços, você não pode baixar preço sem baixar custo. E baixar custo, a grande oportunidade que a gente tem é através de uma fusão. Então, isso ficou muito claro, tanto para a família Nassar, gestora da Cobasi à época, como para mim, e isso facilitou demais a convergência para que a gente entendesse que mais do que nunca faria muito mais sentido nós estarmos unidos para continuar entregando para o consumidor uma experiência de qualidade, preços competitivos, do que ficar se dispersando e ficar enfraquecido na concorrência com o marketplace. Legal. E, Sérgio, me conta uma coisa. Agora a Pets 3 sai ali, né, de cena e entra a Uau 3, não é isso? E aí eu queria que você comentasse assim, quais são as expectativas agora para os próximos anos, né, a partir da consolidação aqui da fusão Pets Cobasi. Bom, aqui a gente precisa ter muita maturidade, Leandro, maturidade e tranquilidade para entender algumas coisas. O processo de fusão no Brasil está muito desgastado. Né? A gente teve algumas fusões recentes, em especial no varejo, que deixaram com o investidor muito desconfortável, muito descrente com fusão. E a gente entende e respeita. E a gente sabe que a gente vai ser São Tomé aqui, né? As pessoas vão querer ver como é que vai ser essa relação, se de fato a gente vai entregar as sinergias prometidas, etc, etc. A gente sabe que tem muita sinergia na mesa, tem muita oportunidade na mesa, mas ao mesmo tempo isso não vai ser do dia para a noite. Isso tem tempo para ser capturado. Se a gente quer fazer bem feito, se a gente quer ter um projeto aqui de longo prazo, a gente não está preocupado com o trimestre seguinte. A gente não está preocupado com o preço da ação de hoje. A gente está preocupado em fazer uma empresa séria, uma empresa comprometida com o futuro e que vai entregar muito valor para o acionista na linha do tempo. Dito isso, Leandro, a gente sabe que tem uma curva de captura dessas sinergias. Essa curva no primeiro, segundo ano, ela captura uma parte pequena ainda das sinergias e a gente vai estar mais a full
no quarto, quinto ano, a gente deve estar plena operação, capturando aí 100% das sinergias possíveis. Mas, como eu disse, é um processo, nós estamos tranquilos, nós somos investidores de longo prazo, família Nassar, eu, estamos fazendo esse projeto para muito tempo, e a gente vai estar focado em entregar para o investidor o melhor caso de fusão do varejo brasileiro. Esse é o nosso objetivo. A gente está empenhado em reescrever essa má fama aí que ficou sobre fusão no varejo. A gente vai mostrar que uma fusão como a nossa vai dar muito certo. Fantástico, Sérgio, fantástico. Me diz uma coisa, isso eu não tenho dados aqui do mercado de pets aqui no Brasil, e eu queria me referir mais à questão do costume das famílias, né? Então a gente sabe que nos países onde a taxa de natalidade vem caindo, as famílias têm substituído filhos, né, por pets. Aqui no Brasil existe também essa tendência? Como é que é a adoção de pets aqui por parte da família brasileira? Existe um crescimento populacional de pet que ele vem de forma consistente. Em todos os levantamentos, ele cresce numa proporção maior do que o crescimento de crianças, né? Então, a Boca do Jacaré, antes tinha menos pets do que crianças, aí teve o ponto de ultrapassagem, agora a Boca do Jacaré só abre. Cada vez nós temos mais pets em relação ao número de crianças, que é um sinal claro que as pessoas estão apostando muito nessa questão de famílias com pets, ou mesmo famílias sem filhos e tendo pets no lugar de filhos, porque isso é interessante. O crescimento populacional associado ao que a gente chama de humanização do pet. Humanização do pet é o pet fazer parte da família, né? No geral, na condição do filho. Quando ele vira um membro da família, está lá em cima da cama, com certeza, andando pela casa. E esse pet, quando você torna o pet um filho seu, o que você quer para o seu filho? A melhor saúde, o melhor alimento, melhor prevenção, você quer interagir com bons brinquedos, você quer levar num lugar que cuide da higiene legal do seu filho, que trate bem o seu filho, e é isso que a gente, como operador do segmento, nós precisamos entender. Se a gente não estiver conectado com o tutor, a gente está no lugar errado. A gente precisa entender essa relação do tutor com o pet para entregar coisas que sejam compatíveis. Daí entra a importância de serviços, daí entra a importância de uma experiência boa de loja, porque tudo isso o Marketplace não oferece e nunca vai poder oferecer. O Marketplace tem algumas limitações na experiência do que ele pode fazer. Nós podemos fazer tudo que o Marketplace faz, só que a gente pode ir além. E é isso que a gente quer focar no além, para que o consumidor fique no nosso ecossistema. Muito bom. Bom, a gente tem mais alguns minutinhos, aí eu queria agora abordar um pouco aqui, já mudando um pouco o nosso tema, a sua participação aqui no Shark Tank Brasil. Eu queria que você comentasse. Eu noto que você é um investidor, um empreendedor ali muito pragmático, né? Então muito atento a números. E aí eu queria que você comentasse assim, como tem sido, né, essa experiência no programa e também, bom, depois eu faço aqui na sequência, né, com relação aos investimentos que você faz ali nas startups que são apresentadas ali no programa, assim, o que te chama a atenção, o que você procura, enfim, qual que é a sua tese na hora de investir também. O programa Shark Tank Brasil, ele completou no ano de 2025 10 edições. O maior programa de empreendedorismo hoje sendo divulgado no Brasil. Então, um programa espetacular no sentido de apoio e de educação ao empreendedorismo. Eu participo do programa desde a 8ª temporada, portanto eu participei da 8ª, 9ª e 10ª temporada, e aqui eu participo com três pilares desse programa que geram muita identificação para mim. O primeiro deles é a possibilidade da educação financeira e dos toques necessários para o empreendedor que às vezes tem um negócio pequeno ou quer montar alguma coisa. Aproveitar a audiência do programa para dar
para compartilhar experiências, para compartilhar sugestões, para trazer reflexões, isso é uma coisa que me estimula muito, porque eu acho que é um dever meu devolver para a sociedade o tanto que eu tenho recebido de todos. Então, para mim, estar no Shark Tank Brasil tem essa questão da devolução. Então, poder participar da educação financeira e do empreendedorismo faz todo sentido. O segundo pilar é o apoio direto ao empreendedor que ali vai fazer alguma apresentação. Então, você poder participar e às vezes mudar a história de vida do empreendedor e ou do seu projeto é gratificante. E aqui, naturalmente, a gente precisa ser mais seletivo. Não é fácil pegar lá os projetos e as pessoas que funcionam bem, mas de quando em quando lá saem os investimentos. E o terceiro pilar é o show, é o programa de televisão, às vezes um clima mais descontraído, uma brincadeira que você faz, e que tem tudo a ver com o que eu acredito para a minha vida, assim, de trabalhar com bom humor, trabalhar com leveza, fazer uma piada, fazer uma brincadeira, e o programa dá margem a que a gente tenha esse espaço. Então, esses 3 pilares do programa geram muita identificação e é por isso que eu estou lá. Que legal. Bom, e por último aqui, eu queria te agradecer também por fazer parte aqui do Empreendedores, né, o nosso Clube Black. Então é uma honra ter você lá no nosso grupo, contribuindo, trocando experiências lá com os demais empreendedores do grupo. Para a gente é uma honra muito grande aí, Sérgio. Pedro, a honra é toda minha. Eu volto a dizer, eu tenho um apreço pela formação de administração gigante. Infelizmente, e essa é uma realidade que a gente não pode se omitir dela, muita gente às vezes está fugindo de outros cursos e vai para a administração porque acha que é mais fácil. Quer fugir de exatas, vai para a administração. E a depender da faculdade, você até se forma, isso ok, mas não significa que você é administrador porque você fez isso. Então, a administração é linda, mas você precisa estudar, você precisa ler, você precisa ter interesse por raciocínio lógico, você precisa ter interesse por números, você precisa ter interesse por gente, você precisa ter interesse por processos, você precisa realmente, é uma profissão bela quando você se envolve com ela. Agora, ter o curso por ter o curso, realmente acho uma perda de tempo e aí a gente vê um contingente enorme, às vezes, de pessoas formadas, não só no curso de administração, essa é uma realidade de diversos outros cursos, mas que acabam não exercendo exatamente a formação que tiveram. Agora, eu garanto para vocês o seguinte, a gente pode ter até excesso de administradores no Brasil, mas administradores de qualidades, assim, faça um curso bem feito, estude bem, que você vai ter lugar, porque o Brasil ainda precisa desenvolver muito uma safra de bons gestores. Tanto é que, curiosamente, muitos CEOs de empresa não vêm da área de administração, vêm da área de engenharia. E por que isso? Porque engenharia desenvolve muito raciocínio lógico. E administrador sem raciocínio lógico desenvolvido é complicado, principalmente para um cargo de CEO. Então, pense nisso, faça administração, o curso é maravilhoso, mas faça de verdade. Muito bem. Sérgio Zimmermann aqui no Café com ADM. Olha só, Sérgio, foi uma honra te receber por aqui. A sua história é maravilhosa, o seu legado para o Brasil é fantástico e a sua generosidade, cara, a sua pessoa humana, né, exala aqui uma luz aqui que encandeia aqui a gente aqui do outro lado, cara. Então eu queria te agradecer demais aí pela presença aqui no nosso podcast aqui. Foi demais aqui, Sérgio. Leandro, eu que agradeço, foi um prazer participar desse bate-papo e parabéns pela sua iniciativa, pela condução brilhante aí da entrevista e por tudo que você tem contribuído para o universo da administração.
Muito obrigado. Obrigado também. Você aí do outro lado, o que você achou do nosso bate-papo de hoje aqui com Sérgio Zimmermann? Aqui foi um Café com ADM, literalmente turbinado aqui de cafeína, com todos os insights, com toda a experiência compartilhada e o conhecimento desse grande empreendedor, um dos maiores empreendedores brasileiros, sem dúvida, da história do empreendedorismo aqui nacional. Galera, eu quero saber comentários aqui, deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, compartilhe com seus amigos, marca a gente lá no @administradores, no @café com ADM e marca também o querido @Sérgio Zimmermann, para ele saber que você viu esse conteúdo por aqui, curtiu tanto, que está compartilhando aí com seus amigos. Beleza? Então na próxima semana a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!